minhas convidadas e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? A gente precisa realmente fortalecer o diálogo, né? Nós mulheres precisamos fortalecer esse diálogo e nós mulheres precisamos respeitar umas às outras, né? Olha, eu estou recebendo aqui no nosso programa hoje a Rayane Agrélio, ela é advogada, a Tatiane Seixas, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, a Maria das Dores, que é obstetra, a Maria das Dores não pôde vir, mas ela é obstetra, eu queria aqui aproveitar e mandar um abraço muito especial para ela não pôde chegar aqui no programa, ela teve um problema, mas se dispôs também a vir aqui no programa hoje para a gente entrar nesse debate. A Rafaela Noleto, que é doula, além da nossa linda mamãe, a Poena. A Poena, inclusive, trabalha na Secretaria da Mulher, né, como assessora de imprensa, é jornalista. Ela está de licença maternidade. E aí a Poena decidiu, e desde o primeiro momento, eu acho que inclusive a Poena, que antes de você engravidar, você sempre dizia para mim, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ela, ela foi assessora de imprensa quando eu estava secretária e continua lá na Secretaria da Mulher, mas ela sempre dizia para mim, antes mesmo de engravidar, Carla, quando eu engravidar, eu quero ter o parto humanizado, né, Apoena? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Mas é sobre isso mesmo, eu estudei muito para saber como eu queria o meu parto, porque a minha gravidez ela foi uma gravidez planejada, né? Eu tenho mais de 10 anos de casamento e a gente planejou. A nossa filha foi uma criança muito esperada. E por isso eu fui pesquisar a forma como eu queria trazer a minha filha ao mundo, né? E independente da via de parto, a questão do parto humanizado, quando a gente fala da via de parto, a gente sabe que tem a cesárea e tem o parto vaginal ou normal, né? Que a gente costuma chamar. Então, eu sempre quis ter o parto vaginal, mas um parto humanizado, se Deus permitisse. E Deus me permitiu isso. Então, procurei sempre profissionais, né, que estavam relacionados à área. O meu médico foi maravilhoso. Eu estava até comentando com a Tatiana, eu fiz todo um plano de parto, de como eu queria o meu parto. E eu pesquisei a maternidade que ia obedecer ao meu plano de parto. E eu fiquei muito surpresa, porque eu tenho até uma prima que é médica, está fazendo obstetrícia fora. E eu fui comentar com ela que a maternidade obedeceu tudo que eu pedi, a maternidade que eu fui atendida. Tudo que eu pedi no meu plano de parto, nada. Eles sempre se perguntam, Apoena, eu posso fazer isso? Apoena, porque no seu plano de parto você não queria fazer muito toque. Eu posso fazer o toque em você agora? Apoena, é porque você disse que não queria que seu bebê fosse aspirado. Só para confirmar, você não quer que seu bebê fosse aspirado? Eu disse, não. Ok, então tudo que foi... Isso aqui é um parto humanizado, independente do profissional que vai estar com você. É respeitar a minha vontade enquanto gestante e como eu quero que o meu filho... a minha filha, no caso, venha ao mundo. Então, assim, eu posso dizer que realmente tive um parto humanizado. Comentei com a Tatiana que eu não tive doula, mas minha irmã entrou, né? A gente sabe que só tem direito a um acompanhante por lei, mas meu marido estava comigo com esse direito, mas nenhum momento a maternidade disse assim, sua irmã não pode. Nenhum momento eles questionaram isso, eles obedeceram. No meu plano de parto, eu queria que minha irmã estivesse comigo, porque quando minha filha nascesse, meu marido ia cuidar da minha filha, né? E aí a minha irmã estaria comigo enquanto a minha acompanhante, né? Porque ele ia ver se não estavam fazendo aquilo que a gente pediu no nosso plano de parto com a criança. E a minha irmã estava comigo para obedecer os meus direitos, né? Inclusive a irmã da Poena, que é a Priscila, está grávida. Então ela participou de todo esse processo estando grávida, né? E assim, o que eu acho que é importante a gente entender é sobre essa lei. A Lei 7.750, ela traz a proposta da regulamentação, da humanização da assistência no parto. E tem havido aí uma grande polêmica em torno dela. Então, a gente vai entender um pouquinho o porquê das informações a respeito da lei, o que é o nosso papel aqui no Mixtura, é informar e esclarecer cada um de vocês. Então, por isso que eu convidei todas essas mulheres, grandes mulheres que estão aqui no nosso programa, porque aqui, na verdade, ninguém está fazendo movimento
a favor do parto humanizado, a favor das doulas, a favor do Conselho Regional de Medicina. Ninguém está entrando nessa situação. Inclusive, eu queria deixar aqui o meu descontentamento, porque desde que eu me solidarizei com a Tatiane Seixas e expus isso nas redes sociais, eu comecei a receber algumas ameaças. E eu fiquei realmente muito triste, porque eu estou em uma situação em que eu tenho o direito, o dever de me posicionar independente da minha profissão. Eu acho que as pessoas, elas não têm o direito de invadir a privacidade das outras pessoas e colocar algumas posições que para mim não me afetam de jeito nenhum. Eu sou jornalista, eu sou apresentadora de TV, eu respeito o veículo de comunicação que eu trabalho, eu tenho quase 20 anos de meio norte e eu nunca sofri esse tipo de ameaça, eu nunca sofri esse tipo de coisa. Então eu tenho total direito de ter o meu posicionamento e eu tenho total direito de ser solidária a uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu conheço e que eu sei exatamente o trabalho que ela faz. Então já já eu vou continuar esse assunto, eu vou conversar com a Tatiane Seixas também e falar um pouco a respeito dessas discussões. Mas antes disso, eu queria aqui conversar com a Rayana e queria saber dela exatamente sobre essa questão da lei. O que está permitido na lei, Rayana? Boa tarde, né? Boa tarde. Inclusive, Carla, eu queria muito te agradecer por esse espaço, porque é de uma coragem grande isso aqui que você está fazendo, né? Tem muito se falado sobre a lei e falado, inclusive, sobre a nomenclatura da lei. E uma coisa que eu quero deixar muito clara, essa lei, ela não é lei de doula, do médico, de enfermeira, ela é lei sobre a humanização do parto, né? E quem que é o personagem central nesse parto? É a mulher. Se você me perguntar, Rayana, qual é o principal direito, qual é o maior ganho dessa lei? É trazer a mulher de volta a seu lugar de direito no momento do parto, que é o de ser escutada, né? Então, qual é o ganho que essa lei traz? É esse. É colocar o respeito em relação a essa mulher de que o seu plano de parto seja respeitado, que a sua vontade seja respeitado. Lembrando sempre que a gente está falando aqui de um parto que esteja correndo dentro do que se espera, né? do esperado do parto, que é um movimento fisiológico corporal. Ele não precisa nem de tantas intervenções assim. A mulher sabe parir e o filho sabe nascer. Então, a gente está falando aqui de trazer essa vontade dessa mulher dentro do esperado para o parto. Está tudo correndo bem, a enfermeira está ali ao lado dela, a doula está ao lado dela, o acompanhante, está tudo andando muito bem. Então, o plano de parto dela vai ser respeitado, vai ser seguido. E o segundo maior ganho, né, quando a gente fala dessa lei, isso a gente não pode deixar de falar, é um pequeno passo, é o começo para que a gente tenha uma implantação de uma política pública para combate à violência obstétrica, que é uma realidade. As pessoas tentam não nomear para tentar invisibilizar, mas não tem como a gente fechar os olhos para algo que é um fato, né? 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica e eu suspeito que as outras não sabem que sofreram, porque se perguntar é capaz delas terem sofrido também. Também. E eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da violência obstétrica, porque algumas pessoas confundem, né? Inclusive, quando a gente fala da violência obstétrica, algumas pessoas pensam que a violência obstétrica ela só pode vir do médico. Sim. E, na verdade, não é. A violência obstétrica ela pode vir desde o porteiro, inclusive, ali, até as demais pessoas que trabalham, entendeu? Então, é preciso que as pessoas entendam um pouco sobre isso. E se a gente começar a pesquisar, a gente começar a ler, eu vi que a Poena falou aqui para mim, assim, o que eu mais tinha medo era da violência obstétrica, porque isso é um fato. É uma realidade. E mais uma vez, não é sobre o médico. Sim, é sobre a mulher. Falar sobre isso. O centro de toda essa discussão não são os profissionais que estão lá acompanhando. O centro de toda a discussão é a mulher.
Quem sofre violência obstétrica é a mulher. Obstétrica vem de obstare, estar ao lado. Sim. Então, qualquer pessoa que esteja ao lado pode cometer uma violência obstétrica. Pode ser, como você mesmo disse, um uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, um médico também. Porque uma doula pode cometer violência obstétrica, né? Porque a gente está falando aqui as pessoas às vezes falam assim, mas ninguém quer prejudicar a mulher. Não precisa ter intenção. Você não precisa ter intenção de prejudicar. Mas mesmo assim você está cometendo violência obstétrica. As doulas, elas podem ser consideradas uma categoria profissional regulamentada? Aí essa parte eu vou passar para a Rafa, né, Rafa? Que acho que ela fala melhor do que eu sobre isso, sim, né, Rafa? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre as doulas. Inclusive, eu queria que você falasse o trabalho que uma doula faz, porque eu acho que a grande discussão que tem havido é exatamente sobre isso. Inclusive, a própria Tatiane, ela foi confundida como se ela fosse uma doula, né? Ali, naquele momento de toda aquela discussão que houve lá na Assembleia, no TCJ, no CCJ, ninguém sabia que ela era uma conselheira estadual da mulher, que ela estava ali cumprindo o papel dela no direito, na defesa das mulheres. E ela foi confundida, inclusive, Isso né? foi deturpado de tal modo que é como se você, por estar a favor da lei, da manutenção da lei e dos avanços que essa lei proporciona, você precisa ter um interesse de categoria. Não é sobre categoria, gente. É sobre a mulher. É sobre a mulher. Mais Inclusive, uma vez. eu estava falando isso, né? Eu falei assim, gente, você fala da categoria médica, do psicólogo, do fisioterapeuta, mas mulher não é categoria. Mulher é segmento populacional. E é o único segmento populacional que engravida. Seja homem trans, seja mulher cis. Sim. Ninguém, além de mulheres, engravidarão, mesmo que, né, se reconfigurem socialmente como homem trans. E aí fica, porque a categoria fulana, a categoria beltrano. É disso que se trata. Esse ranço em relação à lei é uma vaidade. É uma vaidade porque é um instrumento legal que fala sobre lei e não fala sobre médico. Não é sobre doula, não é a lei da doula, não é a lei do médico. É a lei das mulheres e das pessoas que engravidam. A gente quer que essas pessoas que engravidam tenham direito a ter autonomia na hora do parto, a tomar decisões. E só auxiliando no que a Rayana falou, quando você fala de parto humanizado e dessa autonomia das mulheres e das pessoas que engravidam poderem tomar decisões na hora de parir, está incluso dentro de uma situação da normalidade. Se de repente a equipe médica observar que tudo que aquela mulher pensou e planejou não pode se concretizar porque oferece risco a ela, que oferece risco à criança, em nenhum momento a ação do médico está impossibilitada. De modo algum. Ninguém quer, como dizem, voltar à Idade Média quando não havia atenção médica. Claro. No meu Entendeu? caso, eu tive pressão alta, né? Só que eu não tinha sintoma de um pré-eclâmpsia. Então, assim, não era só porque a minha pressão estava alta que eu não poderia ter o meu normal. Né, o meu parto vaginal. Se eu não tivesse amparada por uma equipe e pelo hospital, pela maternidade que me recebeu, se tivesse sido uma outra maternidade, um outro médico, com certeza esse médico diria que, e aí eu sofreria uma violência obstétrica, que eu não poderia ter meu parto humanizado não, é meu parto vaginal, porque eu estava com pressão alta. Eles não iam verificar os outros sintomas, simplesmente porque a pressão estava alta. Isso não, segundo o meu próprio médico, que também é adepto do parto humanizado, ele falou, ele disse, Apoena, isso não é motivo para você mudar os seus planos. São os mitos, né, Apoena? Os mitos que cercam a possibilidade da mulher parir via vaginal. Por isso que eu falei que esse era o meu maior medo, porque eu tive a pressão alta, minha pressão chegou a 16/11. Então, a pressão chegou muito alta, só que eu não estava inchada e não estava com dor de cabeça, que era um sintoma de pré-eclâmpsia. A médica que me recebeu, que não foi o meu médico, foi na maternidade, ela disse, não, eu vou só lhe internar para a gente observar, mas eu não vou lhe dar medicamento, porque você não tem sintoma de pré-eclâmpsia. Então, não precisa você tomar medicação. Você vai ficar no quarto, aguardando o seu médico chegar. E assim foi feito, entendeu? Eles respeitaram tudo isso e não procuraram motivo, né, que isso também se considera violência obstétrica, se procurando motivo para que eu tivesse uma cesariana. Né, não aceitando a minha vontade. E é importante colocar nessa fala da Apoena, né,
que ela traz muito claro de que o parto dela poderia ter sido uma intervenção cirúrgica, mas que continuaria sendo humanizado, porque o humanizado ele diz respeito à questão do cuidado, do amparo, né? Então, quando se fala de plano de parto, não é uma imposição para o médico, não é uma imposição para a equipe, é uma orientação sobre as preferências da mulher. Então, isso não interfere na prática de qualquer profissional da sala, né, de parto, da assistência ao No meu parto. plano de parto, se caso chegasse a cesárea, tinha dizendo lá, porque lá tem 3 tipos de parto no meu plano de parto. Parto normal, né, que discorre normal, sem intervenção nenhuma farmacológica, que foi o meu caso. E o parto com intervenção farmacológica, que continua sendo vaginal, mas com intervenção farmacológica, e depois cesariana. E lá também tinha que continuaria sendo humanizada, até porque a equipe que estava comigo toda estava preparada para isso, né? E que seria a terceira opção do cesariano humanizado. O meu parto, particularmente, foi um vaginal com intervenção farmacológica. Eu me utilizei da analgesia durante o trabalho de parto normal, por ser meu direito, eu quis, eu pedi, chegou naquele momento de cansaço, solicitei a analgesia, aconteceu a analgesia, minha filha nasceu depois de um tempo, no tempo dela, linda, saudável. Assim como acontece com mulheres que queiram ter o parto cesariano, sim, gente. Sim. Eu vejo também, eu tenho ouvido alguns depoimentos, inclusive de algumas pessoas que eu conheço. Eu lembro que teve a menina que veio aqui no programa, cantora Aline, que ela estava com a barrigona e até nasceu o bebê dela. Deixa eu tentar me lembrar aqui. A Giuliana Albano, ela teve aqui no programa. Ela estava grávida com a barriga bem grande, já nasceu a bebezinha dela. E ela falou aqui no programa que ela estava sofrendo muita violência, especialmente nas redes sociais, porque ela se posicionou dizendo que queria ter o parto cesariano. Então, assim, a gente está falando aqui, quando a gente está entrando nessa discussão, a gente está falando sobre a mulher, gente, é sobre os direitos que elas têm de escolher o tipo de parto que elas querem ter. E eu acho que a gente precisa respeitar isso. E de ter acesso às informações. Né, as informações corretas, a se desvencilhar desses mitos que cercam o parto vaginal. Né? Isso que é muito importante. A lei, ela não é nenhuma inovação. A gente está falando aqui como se essa lei fosse uma coisa nova e não é. Não é. Inclusive, o município de Teresina já tem uma lei que fala sobre o tema. A Lei 7550, ela está exclusivamente trazendo para o estado inteiro uma realidade que já existe em Teresina. Né? E possibilitando, aqui a gente está falando de mulheres, apesar da nossa classe, de mulheres privilegiadas. Né? Então, já existe, inclusive, 14 estados com 14 a lei nesse sentido, estados, né? 14 estados contando com o Piauí, porque é isso que a gente também tem que lembrar. A lei está vigente. Apesar de toda essa discussão, ela é uma lei que está vigente, que ela deve ser aplicada. Então, existe uma discussão sobre uma revogação, tanto que a gente fala de revogação, a lei está vigente, né? Então, todos que queiram se utilizar desse instrumento legal para fazer valer seus direitos, porque a mulher, olha que interessante, a gente está precisando de uma lei para ser escutada, né? Não deveria ser tão natural isso? Tão natural. A gente ser escutada? É sobre isso, né, Tati? É exatamente sobre isso. E o mais interessante, Rafa, é que toda essa campanha de desinformação, eu falava na véspera do evento lá da CCJ, eu falava assim, meninas, desculpem, vocês foram tidas como bode expiatório, né, dessa campanha de desinformação contra a lei, que ela está focada, o descontentamento com a lei, Carla. Sim. E aí uma opinião minha, pessoal, mas que muita gente compartilha dela, e talvez por isso incômodo, é uma queixa que tem a ver com corporativismo médico, sabe? Quando você fala em saúde, você não pensa nas pessoas, você pensa no jaleco branco. E aí você tem uma lei que fala sobre saúde que não está centrada no médico, que está centrada na paciente, na pessoa que engravida. E aí usa uma campanha de desinformação, porque as coisas que a gente escuta, Carla, baseada nessa desinformação, é que, vão obrigar você a parar em casa, vão obrigar você a ter parto vaginal. Eu já vi foi mulher morrendo porque obrigaram ela a ter parto vaginal. A doula vai substituir o médico. A doula vai substituir o médico, a doula vai fazer o parto. Eu até brinquei. Na primeira vez que eu soube da lei e dessa reação,
Falei, gente, vem cá, será que o pessoal está achando que vai juntar ali na recepção da maternidade Evangelina Rosa umas 20 doulas? Aí vai passar a gestante, aí a doula fala assim, vai uma doula aí. Porque só pode, gente. A lei não obriga a presença de doula. A lei... Falou-se até em aliciamento. Inclusive, a Apoena não teve a presença de uma doula. E nem será obrigada em nenhum momento, porque a gente briga para que as mulheres tenham direito a tudo. Inclusive, a de não ser obrigada a nada. Isso, a minha irmã, por exemplo, eu tive meu parto como eu quis, né, humanizado, vaginal, sem farmacológico, mas a minha irmã, ela quer ter cesariana. Então, assim, a gente assim, tá tudo bem. É como eu disse, não é sobre a via de parto. É sobre como a gente, enquanto mulher, quer ser respeitada na hora de estar colocando nosso filho ao mundo. E olha, é interessante que sobre esse assunto aqui, a minha produção até pediu um pausa, que ela disse o seguinte, Carla, eu nunca vi tanta mensagem chegando aqui no Mixtura. Esse assunto está sendo tão polêmico e assim, tem tantas pessoas aqui, Tatiane, eu vou te dizer, se solidarizando também com o episódio que aconteceu com você, que já já a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, porque